Então, eu gostaria de saber se constelação se ajuda na ansiedade, um medo que veio provocado na infância, muito jovem, mas vem acompanhando e atrapalhou a minha vida, durante minha vida, assim. Teve anos que saiu, teve anos que voltaram, teve anos que foram muito mais intensos, né? E fica nessa oscilação. Pós-humano, hoje eu estou com 28 anos e eu tive um trauma com 9 anos de idade. Eu gostaria de saber se isso pode ajudar. O que seria esse trauma? Eu vi um tiroteio e vi muita gente morrendo na minha frente. Ok. Essa é uma pergunta muito importante. Você é mãe dele, né? Que com essa pergunta que ele já fez, eu já consigo ter o suficiente para poder responder. Claro que tem a preocupação de mãe vendo o filho sofrer com isso desde novo. Eu tenho... deixa eu te contar dessa maneira. Certa vez, eu estava fazendo um curso de constelação e uma das últimas abordagens que eu estudei foi constelação. Eu já tinha muito conhecimento em linhas que lidavam com traumas, né? E na verdade eu até agradeço isso. Então eu já era um especialista no trato com traumas, porque realmente é algo bastante complexo. E naquele curso que eu estava fazendo, uma pessoa quis constelar um trauma. Terminada aquela constelação, porque a consteladora era incrível nos termos da constelação. Então ela fez o trabalho dela de constelação, ela constelou aquele trauma. E terminou aquela constelação, a pessoa estava sentada na cadeira com reações tremendo, a cara pálida, muitas sensações que qualquer pessoa que conhece um trauma via aquilo e dizia: aquilo é uma retraumatização à 10ª potência. E várias pessoas foram lá tentar ajudar ela, eu não me meti porque eu não queria interferir no trabalho de ninguém ali, na verdade eu estava como um assistente naquela constelação, não estava fazendo curso, mas eu estava como um assistente. E eu tive um aprendizado assim muito grande, né? Eu falei, nossa, ainda bem que eu tenho o conhecimento que eu tenho em relação a trauma e não se constela um trauma, a não ser que você tenha muito conhecimento no lido com trauma. Então, se você chega no meu trabalho, essa pergunta que você me fez, e você fala, eu quero constelar semana que vem esse meu medo, essa minha ansiedade, e você está me definindo especificamente um evento que você passou, que para uma criança de 9 anos, para um adulto ver o que você acabou de relatar, uma criança você imagina, eu jamais constelaria isso. Eu ia te chamar para uma sessão, ou na verdade, algumas sessões individuais. A constelação, ela ajuda a gente a ter clareza de aspectos inconscientes, principalmente ligados à nossa família, não que você esteja completamente alinhado, mas tem uma questão específica sendo trazida à tona aqui que precisa de uma atenção específica e de um trabalho específico. É um trauma de choque, é um trauma específico, então tem intervenções muito diferentes de uma constelação que eu faria, né? Então assim, você relata ansiedade, medo que vai e volta, né? O que a gente chama de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, ele pode durar a vida toda. Eu assisti o vídeo. E é muito importante, né, essas reações, quando a mente é desengatilhada, volta essas reações, né? Então sua mãe está aqui também, ela está de fora percebendo as suas reações, você até usou uma palavra, isso travou a minha vida. Tenho 28 anos, isso aconteceu com 9 anos, então quase 20 anos, tem 19 anos. Eu te convidaria muito a olhar de pertinho esse trabalho, mas esse faria eu e você, ali numa sessão. Por exemplo, eu tenho uma vivência terapêutica, que é o treinamento Metamorfose, a gente trabalha muito com constelação lá, e já teve vezes, né, de um trabalho com uma pessoa surgir um trauma, um choque, um abuso, por exemplo. E é algo que, dentro do meu conhecimento com terapias que lidam com traumas, eu pude me utilizar de alguns aspectos da constelação, mas olhando muito para o trauma. Foi uma reação e um trabalho desenvolvido bem diferente daquele que eu relatei no início, mas é porque a gente pôde usar a energia do grupo ali. Agora, a gente tinha 3 dias lá. Eu tive muito tempo para fazer o que eu precisava. Se você hoje me chega aqui, eu quero constelar o meu trauma, eu falaria não. Se você está dentro de uma experiência onde eu tenho tempo, 3 dias, eu trabalharia porque eu tenho muitas possibilidades ali, mas constelar um trauma direto, eu não faria. Não sei se ajudei, mas é algo que eu daria bastante atenção. É algo que precisa de atenção. É porque eu nunca procurei nada, assim, sabe? Tipo, eu sempre... Calma aí, deixa eu falar. Eu sempre... É assim mesmo. Né? Então, eu nunca procurei nada. Eu sempre superei, porque eu tive um medo, às vezes bloqueava lugares, aí eu ia, né, pra
né? Pra poder superar. Mas conforme usando, aí você vai tipo enxugando gelo, né? Você vai enxugando gelo, mas aí eu percebi hoje que eu preciso, né? Vamos entender algo assim. Isso é algo que eu, inclusive, quero popularizar. Se eu tenho uma dor de dente, o que eu faço? Às vezes eu vou na farmácia, acho um remedinho e pingo ali. Se a dor persiste, eu procuro um dentista. O problema é que muitos aspectos emocionais, talvez de uma forma cultural, um aprendizado equivocado que a gente tem, a gente acha que a gente tem que lidar com as nossas emoções sozinhos. Por que quando eu tenho uma tristeza, quando eu tenho um trauma, quando eu tenho algo nesse nível, eu não procuro um profissional? Então, a maioria das pessoas, isso é cultural, né? Não só no nosso país. Eu tento resolver aquilo sozinho, mas um trauma, ele precisa de muita atenção e cuidados específicos e especializados para cuidar, né? Então, é algo que eu vou tentando, e tem uma cultura equivocada nas pessoas. O tempo vai curar tudo. O tempo não cura nada. E no caso de trauma, tem o TEPT, que ele pode aparecer 30 anos depois na vida de uma pessoa. Então é algo que realmente precisa de bastante atenção, né? E, poxa, é um sintoma, a vida está parada, eu tenho essa ansiedade, esse medo acontecendo, é algo que a gente precisa começar a olhar. Certa vez, eu atendi uma pessoa e, na verdade, eu não sabia o que tinha acontecido com ela. Ela foi olhar porque ela queria parar de fumar. Então, a gente foi fazer um trabalho ali individual para ela parar com o cigarro. E eu fui fazendo alguns exercícios e surgiu um trauma bastante de choque que ela tinha passado. Ela viu o namorado ser assassinado na frente dela, né? E assim, ela carregava uma culpa muito grande porque alguém mexeu com ela, o namorado foi defender, ele foi assassinado ali. Uma história bem difícil. E a gente iniciou o trabalho, né? Então foi engraçado que na próxima sessão ela veio assim e começou a relatar coisas. Ela falou, isso aconteceu há 7 anos atrás e foi a primeira vez, depois do que aquilo aconteceu, que eu consegui dormir sem a televisão ligada, porque eu sempre precisava de um barulho. Eu dormi uma noite toda. Então ela começou a relatar várias coisas que começaram a entrar em normalização dentro dela, porque ela não sabia que ela estava em TEPT, ela carregava um TEPT. Um transtorno de estresse pós-traumático, de um trauma de choque que ela tinha vivenciado. Isso precisa de muita atenção, né? E a gente pode dar continuidade nesse trabalho. Então, é o que eu recomendo a você, não uma constelação nesse momento. Ok? Ajudei? Ajudou muito. Ok. A metamorfose para mim foi descoberta, muita descoberta. O treinamento ressignificou a jornada da minha vida. Foi uma transformação. Metamorfose para mim foi renascimento. Metamorfose, ele é como se você tivesse um gominho de tangerina, você pega ele, assim ele é sem graça, sem vida, mas quando você vira ele do avesso, ele se transforma, ele fica brilhante, ele fica saboroso, ele fica bum. Metamorfose para mim foi autoconhecimento e uma sensação de liberdade imensa. Metamorfose para mim foi aprender que eu não só posso dar, como eu também posso receber. Metamorfose para mim é a oportunidade de co-criar e buscar o autoconhecimento. Metamorfose é liberdade. Metamorfose para mim me fez encontrar uma tranquilidade, uma paz que há muito tempo eu não via dentro de mim.